Abunda buashmaya netqadashmak, tetemalkutak, nehwedzevianak. Yao, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imagine 200 seres de pura luz, sentinelas do próprio Criador, parados no topo do Monte Hermon. O ar está pesado, não pelo clima, mas pelo peso de um juramento que mudaria o destino da humanidade para sempre. Sejam muito bem-vindos ao canal Benevolência de Yao. Eu sou o Nico, e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da tradição antiga. O relato dos vigilantes, conforme descrito por Enoque, o etíope. Para entender essa história, precisamos voltar a um tempo onde a linha entre o céu e a terra era muito mais tênue. Os vigilantes, ou Gregori, eram anjos designados por Yahu para guardar o cosmos e observar os homens. Mas, como em toda grande tragédia, o poder e a proximidade geraram um desejo proibido. Eles olharam para baixo e viram a beleza das filhas dos homens. E, honestamente, foi ali que tudo começou a ruir. Liderados por Samiazá e Azazel, esses 200 anjos decidiram que não queriam apenas observar. Eles queriam participar. Eles queriam experimentar a carne, a paixão e a descendência. Mas eles sabiam que isso era uma afronta direta às leis do Criador. Samiasa, o líder, estava hesitante no início. Ele disse aos outros: "Eu temo que vocês não concordem em fazer este negócio, e eu sozinho pagarei a penalidade de um grande pecado." Ele sabia o tamanho do abismo que estavam cavando, mas os outros responderam com um juramento solene. Eles se amarraram por mútuas imprecações no topo do Monte Hermon. Esse lugar, que deveria ser sagrado, tornou-se o palco de uma rebelião cósmica. Sabe aquele momento em que você sabe que não há volta? Era exatamente isso. Eles desceram e começaram a se unir às mulheres. E aqui, a corrupção não foi apenas física, foi espiritual. Eles começaram a ensinar segredos que a humanidade ainda não estava pronta para conhecer. Foi o nascimento do conhecimento proibido. Azazel, em particular, foi o mestre das artes da guerra e da vaidade. Ele ensinou os homens a fazerem espadas, facas e escudos. Imagine o impacto disso. Antes, os conflitos eram rudimentares. Agora, eles tinham tecnologia para a aniquilação. Mas ele não parou por aí. Ele ensinou as mulheres a usarem cosméticos, a pintarem os olhos e a usarem pedras preciosas para a sedução. Pode parecer algo simples hoje em dia, certo? Mas, naquele contexto, era a introdução da falsidade e da luxúria desenfreada. Outros líderes, como Araquiel, ensinaram os sinais da terra. Tamiel ensinou astronomia e Aquibiel ensinou os sinais e presságios. O que deveria ser uma evolução natural da humanidade tornou-se um salto forçado e caótico guiado por seres rebeldes. E o resultado dessa união profana? Os Nefilim, gigantes vorazes que a terra não conseguia sustentar. A Bíblia menciona os gigantes, mas Enoque nos dá os detalhes sombrios. Eles consumiam todo o trabalho dos homens até que não houvesse mais nada. Quando os homens não podiam mais sustentá-los, os Nefilim se voltaram contra a própria humanidade. Houve canibalismo, violência extrema e um caos que a terra nunca tinha visto. O sangue começou a encharcar o solo e a criação de Yahu estava sendo desfigurada. É aqui que a narrativa fica realmente intensa. A própria terra, em sua agonia, começou a clamar. Imagine o solo gritando às portas da majestade de Yahu, pedindo justiça pelo sangue derramado. A benevolência divina não poderia mais tolerar tamanha impiedade. Os 4 grandes arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, olharam do alto e viram a devastação. Eles levaram o clamor da terra ao trono, e a resposta do Criador foi imediata e devastadora. O julgamento estava selado. Os vigilantes, percebendo que a punição estava chegando, ficaram aterrorizados. Eles, que eram seres celestiais, agora tremiam como folhas ao vento. Eles sabiam que tinham perdido sua morada eterna por um momento de luxúria e orgulho. Sabe o que é mais irônico? Eles imploraram para que um homem intercedesse por eles. Sim, eles pediram a Hanoque, ou Enoque, que escrevesse uma petição de misericórdia. Eles não ousavam mais olhar para o céu de tanta vergonha e medo. Enoque, o escriba da justiça, levou a petição. Mas a resposta de Yahu foi um não retumbante. O Criador declarou que, por terem abandonado o alto céu pela corrupção da carne, eles nunca mais teriam paz ou perdão. É uma sentença pesada, não acham? Yahu disse a Enoque:
Vai e diga aos vigilantes que eles não terão paz. Eles foram proibidos de elevar os olhos ou de fazer qualquer oração. Suas mãos estavam manchadas de sangue e injustiça. O destino deles estava traçado. O abismo. Agora, vamos falar sobre a execução dessa sentença. O Criador deu missões específicas aos arcanjos. Rafael recebeu a ordem de prender Azazel. Ele deveria amarrá-lo de mãos e pés e lançá-lo nas trevas de Dudael, cobrindo-o com pedras pontiagudas. Imagine a cena. Um ser que outrora brilhava no céu, agora confinado na escuridão profunda, esperando o dia do grande julgamento para ser lançado no fogo. É um lembrete vívido de que ninguém, nem mesmo os anjos, está acima da lei divina. Gabriel foi enviado para lidar com os Nefilim. Sua missão era incitar uma guerra fratricida entre os gigantes. Eles deveriam se destruir uns aos outros diante dos olhos de seus pais, os vigilantes. Imagine a dor desses anjos caídos assistindo à aniquilação de seus próprios filhos. Miguel, por sua vez, recebeu a tarefa de prender Samiasa e os outros líderes. Eles foram acorrentados por 70 gerações nos vales da terra. Eles ficarão lá até que o tempo de seus pecados seja cumprido e o julgamento final chegue. E Uriel? Uriel foi enviado a Noé, o bisneto de Enoque. Sua missão era crucial, avisar sobre o dilúvio. Ele ensinou a Noé como sobreviver, garantindo que a semente da vida fosse preservada e que a linhagem dos justos não fosse extinta pelo caos. Enquanto tudo isso acontecia, Enoque foi levado em uma jornada através das dimensões. Ele viu o que nenhum outro homem tinha visto. Ele foi levado ao fim do céu e da terra, um lugar caótico e terrível onde os anjos rebeldes são mantidos. Ele descreveu um deserto de fogo, um vazio onde 7 estrelas, que representam anjos transgressores, estavam amarradas como montanhas ardentes. Uriel explicou que elas não surgiram no tempo determinado por Yahweh, e por isso foram confinadas. Enoque também viu o abismo de fogo, uma fenda profunda na terra cheia de colunas de chamas. Era o cárcere dos vigilantes que corromperam a humanidade. A descrição é tão vívida que quase conseguimos sentir o calor e o desespero daquele lugar. Mas a jornada de Enoque não foi apenas sobre o julgamento. Ele também foi levado às mansões celestiais. Ele viu a casa de cristal, cercada por línguas de fogo, com um chão de gelo e um teto que parecia o caminho das estrelas. Que contraste, não é? No centro de tudo, ele viu o trono elevado. Sua aparência era como geada e seu brilho como um sol resplandecente. Debaixo do trono saíam rios de fogo ardente. Enoque disse que ninguém podia olhar diretamente para a majestade de Yahweh de tão intensa que era a luz. Ele viu milhões de anjos diante do Criador. E ali ele compreendeu uma verdade fundamental. Embora os vigilantes tivessem poder na terra, eles eram como nada diante da autoridade absoluta de Yahweh. A ordem do cosmos é mantida pela sua vontade. Enoque também aprendeu sobre os mistérios da natureza. Ele viu as 12 portas dos ventos. Algumas trazem chuvas e prosperidade, enquanto outras trazem castigo e seca. Nada no mundo acontece por acaso. Tudo segue um cronograma perfeito estabelecido pelo Criador. Ele observou as estrelas e como elas saem por portas específicas, seguindo seus caminhos exatos sem nunca tropeçarem. Isso serve para mostrar que, ao contrário dos vigilantes que escolheram a desordem, a criação fiel obedece à harmonia divina. Outro mistério revelado a ele foi o dos relâmpagos e trovões. Sabe, às vezes ouvimos um trovão e achamos que é apenas física, mas Enoque viu que o trovão serve tanto para a benevolência quanto para o julgamento. Ele pode trazer esperança ou anunciar o castigo. Os relâmpagos são alimentados por um tesouro de luz e brilham conforme o nome que o Criador lhes dá. Há um equilíbrio perfeito entre o espírito do trovão e o do relâmpago, contidos por um freio celestial para que não destruam o mundo antes da hora. Mas e o futuro? Enoque não apenas viu o passado e o presente, ele profetizou sobre o que viria. Ele falou sobre a planta da justiça e da retidão que brotaria após a purificação da terra. Os justos, os Yaldim fiéis, floresceriam em um mundo livre da opressão. Ele viu o advento do Filho do Homem ou o Escolhido. Esse ser magnífico sentaria no trono da majestade para julgar os reis e os poderosos que oprimiram o povo. É uma visão de esperança absoluta para aqueles que sofrem injustiça. Uma das partes mais belas de suas visões é a da árvore da vida no Jardim da Justiça. Ele descreveu 7 montanhas de pedras preciosas e, no centro, uma árvore com um perfume incomparável. Suas folhas e flores nunca murcham.
Micael explicou que essa árvore é reservada para o tempo após o grande julgamento. O fruto da árvore da vida será dado como alimento aos eleitos. O perfume da árvore entrará em seus ossos e eles viverão vidas longas e em paz, sem dor ou tristeza. E o que aconteceu com o próprio Enoque? Bem, ele não morreu da maneira comum. Ele foi transformado. O Criador o designou como o escriba da justiça. Sua função é registrar os atos de todos os seres, anjos e homens nos livros celestiais. Ao entrar na presença da majestade, sua carne foi revestida com vestes de glória e ele foi ungido com um óleo sagrado que brilhava como o sol. Ele tornou-se o testemunho eterno contra os vigilantes, garantindo que a sentença seja lembrada para sempre. A história de Enoque e dos vigilantes nos ensina algo profundo sobre a responsabilidade do conhecimento e do poder. Quando seres que deveriam proteger escolhem corromper, as consequências ecoam por gerações e até mesmo através das estrelas. Mas também nos ensina sobre a benevolência de Ial. Mesmo no meio do caos e da corrupção, ele providenciou um caminho para a preservação da vida através de Noé e uma promessa de restauração final para todos os justos. Imagine um novo céu e uma nova terra, onde o sol e a lua brilham 7 vezes mais forte e o mal não tem mais morada. Esse é o destino final que Enoque previu. Uma cidade para os escolhidos, onde a misericórdia é a lei eterna. É uma narrativa épica, não é? Do topo do Monte Hermon ao abismo de fogo, e finalmente ao trono de cristal. A jornada de Enoque é a jornada da própria humanidade em busca de justiça e luz em um mundo que muitas vezes parece mergulhado em trevas. Agora, antes de encerrarmos este mergulho profundo, eu gostaria de compartilhar algo especial. Vamos fazer uma oração, mas não em qualquer língua. Vamos usar o aramaico, a língua que ressoa com os tempos antigos e com a essência desses relatos. Oremos. Abvund boashmaya netkadash shmach, teitei malkuthach, nehwei tzevianach e kanna de boashmaya afbarha, havlan lachma de sumkanan yaumana, washboklan chaubain wachtahain ai kanadav kanan shwokan lachayabain, wela tahlan leneshuna, eila patsan min bisha, metol de lachi malkutha, wahaila wateshbuchta, lala malmin. Amém. Essa oração fala sobre o Pai e Mãe do Cosmos, aquele que cria tudo o que se move na luz. Ela pede para que a luz divina seja focada dentro de nós, tornando-se útil como os raios de um farol que mostram o caminho em meio à escuridão. Pedimos que o reino da unidade seja criado agora, através de nossos corações ardentes e nossas mãos dispostas. Que o desejo do Criador seja um com o nosso, em toda a luz e em todas as formas, trazendo subsistência para o chamado da vida crescente. É um pedido para soltar as cordas dos enganos que nos prendem, da mesma forma que liberamos as amarras que prendemos à culpa dos outros. É um clamor para não entrarmos no esquecimento, mas para sermos libertos da imaturidade espiritual. De Yaú nasce toda a vontade dominante, o poder e a vida para realizar. É a canção que a tudo embeleza e que de época em época tudo renova. Que essas palavras sejam a fonte da qual todas as nossas ações cresçam, seladas em confiança e fé. Espero que essa jornada pelo livro de Enoque tenha trazido clareza e inspiração para você. A história dos vigilantes é um aviso, mas a história de Enoque é um convite para caminharmos com o Criador, independentemente do caos ao nosso redor. Obrigado por acompanhar o canal Benevolência de Ial. Se este conteúdo tocou seu coração ou despertou sua curiosidade, não deixe de refletir sobre as lições de retidão e justiça que esses textos antigos nos deixaram. Lembre-se, mesmo que os gigantes pareçam grandes e o conhecimento proibido pareça atraente, a ordem e a paz de Ial são o único fundamento verdadeiro que permanece para sempre. Fiquem em paz, busquem a verdade e até o nosso próximo encontro. Que a luz da majestade ilumine seus caminhos e que a planta da justiça cresça em seus corações. Até breve, e que a benevolência esteja com todos vocês. Amém. E antes que eu me esqueça, pense no seguinte. Se Enoque pôde ser transformado para habitar entre os anjos, o que impede a nossa própria transformação interior hoje? A busca pela justiça é eterna. Agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Sabe Nico aqui de novo, só pensando em um detalhe que não mencionei. A corrupção da natureza pelos vigilantes foi tão profunda que eles usaram até raízes e plantas para fins ilícitos. Isso nos mostra como a intenção pode mudar tudo. O que era para ser cura tornou-se feitiçaria nas mãos dos caídos. Por isso,
A restauração da terra pelo dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma necessidade biológica e espiritual para limpar a pureza da criação que havia sido violada. Imagine a terra respirando aliviada quando as águas finalmente baixaram. Uma nova chance. E é essa nova chance que celebramos ao estudar esses mistérios. A benevolência de Yao é, acima de tudo, a oportunidade de recomeçar do jeito certo. Bom, agora vou realmente encerrar. Mas fiquem com essa imagem. A árvore da vida esperando por aqueles que escolhem a retidão. É uma promessa que atravessa milênios e chega até nós hoje. Um grande abraço a todos. Refletindo sobre a missão de Miguel, é impressionante pensar no peso de 70 gerações. Para um anjo, o tempo deve passar de forma diferente, mas o confinamento nas valas da terra é uma imagem de isolamento absoluto da luz divina. Muitas vezes, as pessoas perguntam por que o mal ainda existe se o julgamento já foi decretado. Enoque nos mostra que há um tempo determinado para tudo. As estrelas rebeldes estão presas por 10.000 anos. Há uma cronologia cósmica que escapa à nossa compreensão imediata. Mas a mensagem central é que o controle de Yao sobre o tempo, o espaço e o destino da humanidade é absoluto. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos do escriba da justiça. E isso deve nos trazer um profundo senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de segurança. Segurança porque sabemos que a injustiça tem um prazo de validade. Responsabilidade porque nossas ações estão sendo registradas nos livros celestiais, assim como Enoque viu. Que nossos registros sejam de paz e benevolência. É curioso notar como a metalurgia foi vista como algo negativo. Não era o metal em si, mas o propósito, armas de guerra. A tecnologia, quando usada para destruir a vida, é a herança direta de Azazel. É um pensamento bem atual, não é? E a cosmética para a sedução? Novamente, é sobre a intenção de enganar, de criar uma fachada que esconde a verdade. Os vigilantes trouxeram a cultura da aparência sobre a essência. Enoque nos convida a voltar para a essência, para o que é eterno. A beleza da criação de Yao não precisa de artifícios. Ela é perfeita em sua simplicidade. Quando olhamos para as estrelas seguindo seus caminhos sem tropeçar, vemos a verdadeira beleza da obediência e da harmonia. Essa harmonia é o que os anjos que nunca dormem, os serafins e querubins, cantam ao redor do trono. Santo, Santo, Santo. Eles não precisam de conselhos, eles apenas existem na presença da majestade. É para essa presença que somos chamados. Enquanto caminhamos por este mundo, podemos ser como Enoque, intercessores, escribas de nossas próprias histórias de fé e testemunhas da luz. O caminho está aberto. As portas dos ventos de benevolência estão prontas para soprar sobre nós. Basta estarmos dispostos a ouvir a voz do trovão como um chamado à esperança, e não apenas como um estrondo de medo. A escolha é nossa, todos os dias. Que a sabedoria de Hanok nos guie nessas escolhas. E agora, sim, deixo vocês com essas reflexões. Que a paz do Criador, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes. Até a próxima, aqui no Benevolência de Yao. Tchau, tchau. Wait, antes de ir embora de vez, eu estava pensando... Vocês já pararam para imaginar o perfume da árvore da vida? Enoque diz que ele supera qualquer fragrância terrena. Imagine algo que acalma a alma e cura o corpo apenas pelo cheiro. É essa a recompensa que nos espera. Uma vida sem fadiga, sem dor, sem a tristeza que o caos dos vigilantes trouxe. É a promessa de um retorno ao Éden, mas um Éden fortalecido pela vitória sobre o mal. Que visão maravilhosa para se ter em mente. Agora sim, encerro por aqui. Que esse perfume espiritual acompanhe vocês durante toda a semana. Um abraço fraterno e fiquem com a luz.